Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela BIM. Estamos aqui diretamente do Central Park em Nova York para falar um pouco sobre as diferenças de investir no exterior e investir no Brasil. Qual que vale mais a pena? Quais são as diferenças entre cada um deles? Então separei aqui vários tópicos para a gente falar e explicar um pouquinho para vocês sobre essa diferença. Então já deixa o like aí embaixo, bora direto pro assunto. E bom, o primeiro ponto que eu separei aqui para a gente falar é sobre os juros, né? Os juros no Brasil são muito mais altos que os juros que a gente tem aqui nos Estados Unidos. E a consequência disso é que a renda fixa no Brasil é muito mais rentável, muito mais vantajosa do que a renda fixa aqui nos Estados Unidos, que muitas vezes a renda fixa aqui até tem um juros real negativo, ou seja, quando a gente pega os juros e desconta pela inflação, a gente tem um retorno negativo e isso não é válido, pelo menos atualmente, lá no Brasil. Por outro lado, esses juros altos são muito negativos para a economia, porque isso desincentiva as pessoas a investirem na bolsa de valores, as empresas a investirem em novos projetos, porque isso inviabiliza novos projetos, a geração de emprego e também isso vai reduzir o preço justo da ação, porque se as empresas estão investindo menos, elas estão crescendo menos e a taxa de desconto dos fluxos de caixa vai ser maior, significa que o preço justo daquelas ações vai ser menor. O segundo ponto que eu separei para a gente falar sobre essa comparação de investimentos no exterior e no Brasil, a gente vai falar sobre vários, então fica comigo até o final, é justamente sobre a volatilidade. A volatilidade na Bolsa do Brasil é muito maior do que a volatilidade da Bolsa dos Estados Unidos. Isso é fruto da incerteza que a gente tem muito maior no Brasil. Ou seja, se o risco é maior no Brasil por conta dessa certeza ser maior também, os movimentos tanto de alta quanto de queda das ações também vão ser intensificados. Porque as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então elas podem tanto subir muito o preço quanto podem cair muito o preço naqueles momentos de desespero e de ganância. Por isso, para você investir na Bolsa de Valores no Brasil, você precisa ter mais estômago, ou seja, precisa suportar mais essas quedas do que se você estivesse investindo na Bolsa de Valores aqui nos Estados Unidos, porque a oscilação de preços acontece numa intensidade muito menor. As quedas no Brasil são muito mais acentuadas, mas também o potencial de valorização, quando isso acontece, também segue um ritmo muito maior. O terceiro ponto que eu separei para a gente falar é sobre a eficiência dos mercados. Você já deve ter escutado falar sobre a teoria dos mercados eficientes, que basicamente ele fala que o mercado ele é eficiente em precificar os ativos, ou seja, as pessoas são racionais na tomada de decisão e na hora que a gente soma todas essas decisões de todos os investidores, na média essa decisão fica muito mais racional e o mercado se torna eficiente em precificar os ativos, ou seja, o preço de cada ação refletiria idealmente o valor justo daquela determinada ação. E isso de fato pode acontecer ou não, dependendo do momento do mercado, mas o fato é que, como aqui nos Estados Unidos tem muito mais pessoas investindo na Bolsa de Valores, muito mais investidores comprando e vendendo, negociando ações todos os dias, como a liquidez aqui é muito maior, a tendência é que o mercado aqui se torne mais eficiente do que o mercado no Brasil. E qual que é a consequência disso? É que a gente tem a maior chance de encontrar oportunidades na Bolsa do Brasil. Como o mercado é menos eficiente, os preços nem sempre vão refletir o valor justo daquela determinada ação quando a gente está falando das ações aqui no Brasil. Ou seja, tem mais chance de ter uma empresa que ninguém está analisando, mas que tem ótimos fundamentos, uma empresa excelente, um ótimo investimento, não tem ninguém analisando, então o preço está muito distante do valor. Ou seja, é uma baita oportunidade você comprar aquele excelente negócio, aquele excelente investimento com um preço muito abaixo do que ele deveria valer. Pensa que você está comprando uma nota de R$100, mas está pagando só R$50 nela. Você está comprando alguma coisa que tem um potencial de valorização muito elevado. O próximo ponto que eu separei para a gente falar está relacionado ao número de empresas que são negociadas na Bolsa, tanto nos Estados Unidos quanto na Bolsa brasileira. Tô aqui com a colinha porque eu não vou lembrar de tudo, mas no Brasil a gente tem aproximadamente 500 empresas sendo negociadas na Bolsa de Valores, enquanto nos Estados Unidos a gente tem mais de 6.000 empresas. E o próprio índice que reflete a média do mercado é muito diferente também. O Ibovespa, que é o índice que reflete a Bolsa brasileira, ele tem 92 ativos e 89 empresas, sendo que 37,19% está concentrado em 5 ações de só 4 empresas. Ou seja, quase 40% de um índice que tem 92 ações está concentrado em apenas 5 ações. E essas ações são a ação ordinária da Vale, que tem 15,58% do índice, a Petrobras PN, Itaú Unibanco PN, Bradesco e Petrobras ON. Ou seja, é um índice que está muito concentrado, quase 40% concentrado no setor financeiro e em commodities. Obviamente é mais do que isso, porque essas aqui são só as 5 maiores, mas a gente ainda tem outras empresas do setor financeiro e outras empresas de commodities que vão representar muito mais do índice também se a gente pegar todos esses dois setores somados. Já quando a gente está falando do S&P 500, a concentração é muito menor, tanto dos setores quanto da maior empresa. A gente tem aqui no Brasil a Vale com 15%, mas lá nos Estados Unidos a maior empresa tem só 7,1% e tem 21,74% nas 5 maiores empresas. E outra curiosidade é que lá a gente tem uma concentração em empresas de tecnologia de 28%, healthcare tem 13,6% e o financeiro tem 11%. Se você pegar Itaú e Bradesco sozinhos, já dá essa porcentagem aí também. A outra diferença em relação ao investimento na Bolsa de Valores, na hora que a gente está investindo ali na prática, é o fato de que no Brasil você precisa comprar em lotes, né? Você precisa comprar de lotes de 100 em 100. Você precisa comprar
comprar 100 ações de uma empresa, 100 ações de outra empresa, mas você tem também o mercado fracionário, que você consegue comprar apenas uma ação, mas aí a liquidez também é muito menor e muitas vezes a gente tem uma distorção muito grande do preço. Por outro lado, aqui nos Estados Unidos a gente pode negociar ações de uma em uma. Se você quiser comprar uma ação, você pode, duas ações você pode, se você quiser comprar meia ação, você pode também. Então a gente tem uma liquidez muito diferente em relação a essas duas bolsas. E por fim, a última diferença que eu separei pra gente falar aqui é sobre a tributação quando a gente está investindo na bolsa de valores. A tributação dos dividendos no Brasil, vocês já sabem que é isenta, ou seja, quando uma empresa gera lucro, distribui esse lucro para os seus sócios e esse dinheiro cai na sua conta, você não precisa pagar imposto de renda sobre esse lucro, porque a própria empresa já teve que pagar sobre o lucro dela. Então os dividendos são isentos de imposto de renda no Brasil. Já aqui nos Estados Unidos, esses dividendos são tributados em 30%. E ele é tributado diretamente na fonte. Já a tributação na venda das ações, se você investe no Brasil, você tem a isenção até R$20 mil de venda, ou seja, se você vendeu até R$20 mil em ações em um determinado mês e você teve lucro, você não precisa pagar imposto sobre esse lucro. Se você vendeu mais de R$20 mil naquele determinado mês e teve um lucro, você precisa pagar 15% de imposto sobre o seu lucro. Não é sobre a sua venda, é sobre o seu lucro. Enquanto nos Estados Unidos a isenção vai até R$35 mil. Ou seja, para você investidor brasileiro que investe na bolsa americana também, se você fizer vendas até R$35 mil com lucro, você não precisa pagar imposto de renda, mas caso você precise pagar, também vai ser 15% de alíquota sobre o seu lucro. E bom, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like aqui embaixo, compartilha com os amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e bora enriquecer!